Você acha correto falar sobre política na igreja? Essa é uma pergunta que mais tem sido feita aí nesses últimos dias. Bom, primeiro é preciso analisar o cenário. Tem muita gente irritada porque hoje no culto, às vezes o pastor está falando sobre política, está orando pelo Brasil. Aí, não pode falar sobre política. Tem um outro lado também dizendo o seguinte: olha, falemos sobre política hoje para não sermos proibidos de falar de Cristo amanhã. Por isso que eu peço a você, é preciso analisar o cenário. Eu preciso te fazer uma pergunta para responder a tua pergunta. Você já se perguntou por que a igreja passou os últimos, 100 anos sem falar de política, dizendo política e religião não se discute? E agora, nos últimos 4 anos, principalmente, a igreja entrou de cabeça na política. Já se perguntou por que aconteceu esta mudança? Espera aí que eu já te conto o que aconteceu. Por que então nós estamos vendo a igreja tão envolvida, orando, jejuando e falando sobre política, não é? Tem gente irritada porque as redes sociais, TikTok, Instagram, tudo cheio de crente falando de política. Eu falo uma coisa aqui na minha casa, eu quero falar para vocês. Sabe quem provocou isso? Nós fomos provocados. Nós estávamos quietos, nosso lugar de culto. Chegava as eleições, a gente ia lá e votava. Só que nós fomos provocados. Fomos provocados quando começou a doutrinação ideológica nas escolas. Nós fomos provocados, principalmente nos últimos anos, com templos sendo vandalizados. Então nós fomos provocados. Tipo assim, e aí, você não vai fazer nada não? Eu estou pulando o muro da sua casa para entrar para dentro e você não vai fazer nada? Então nós fomos provocados e como cidadãos entramos nessa batalha com a ajuda de Deus. Então talvez a pergunta neste momento não é se é correto falar sobre política na igreja, mas por que não é correto falar sobre política na igreja? Se a política envolve a nossa vida como um todo. Gente, quem não aprendeu isso nesses últimos anos, meu Deus do céu, a política ditou as regras da economia do nosso país. A política ditou se nós iríamos para o culto ou não, trabalhar ou não. A política nos últimos anos ditou se tal pregação era correta ou não. Gente, isso não incomoda vocês? Espera aí. Um agente político, um prefeito, um governador dizer, não, essa pregação, isso aqui é não sei o quê, isso aqui pode, isso aqui tem que tirar. Ou seja, não é uma questão se é correto ou não, é uma questão de emergência. Essa separação que muitos querem, ela na verdade ela não existe, porque a política envolve a nossa vida como um todo. 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E o que é interessante é que nenhum pastor está obrigando ninguém, vota nesse, vota naquele. É claro que estamos sendo enfáticos de acordo com aquilo que nós acreditamos. O que cada cristão precisa fazer lá na urna, que ela, embora seja secreta, Deus tudo vê, é se o seu voto será coerente com aquilo que você acredita. E eu agradeço a Deus que pastores e líderes estejam se posicionando politicamente, porque a geração dos nossos filhos precisam saber qual é o posicionamento da igreja em relação a todos os assuntos que a política está envolvida, ou seja, a nossa vida como um todo. Eu até afirmo e repito que nos próximos anos nós veremos cada vez mais cristãos falando sobre política e se envolvendo com política. A igreja precisa ter posicionamento claro, que até então já estava claro, estava implícito para a sociedade. Mas já que a sociedade decidiu contestar os nossos valores e princípios e tentar obrigar-nos a jogar fora os valores e princípios cristãos para a gente viver uma vida de acordo com a mentalidade maligna e humana, nós, enquanto cristãos e cidadãos pagadores de impostos, decidimos dizer, opa, não é assim não. Opa, eu não vou viver do jeito que vocês querem. Eu tenho princípios, eu tenho valores. Uma coisa que nós precisamos
ter o cuidado é: a igreja deve se envolver com a política? Sim, não tenho dúvidas disso. Eu prefiro pastores envolvidos com a política do que traficantes. Eu prefiro a igreja dando glória a Deus pela vitória de um presidente do que presidiários dando glórias a Deus por causa de um presidente. Eu prefiro 1000 vezes. E eu sei quem é o meu pastor. Estou vendo muita gente falando mal de lideranças e de pastores. Cara, se você congrega numa igreja que o teu pastor não é confiável, de duas uma. Ou você se acha assim o padrão mais moral acima de todo mundo, mais santo de todos, ou desculpa, você está no lugar errado. O mínimo que um cristão deve fazer é congregar em uma igreja com um pastor confiável. E a grande maioria dos nossos pastores são sérios e confiáveis. Agora, o que eu vou falar talvez seja mal interpretado por alguns. Por isso que, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e deixe aí seu comentário. E escute o que eu vou falar. Presta atenção. A igreja deve se envolver com a política? Sim. Falar sobre política? Sim. A igreja só não pode esquecer que sua missão, que seu propósito é pregar o evangelho. Porque não é a política que vai mudar o Brasil. Aliás, se a igreja não se voltar para a obra evangelizadora, ela pode ajudar o Brasil, ela pode colocar lá alguém de acordo com os nossos valores, mas ela jamais contribuirá com a nossa nação com a única contribuição que é capaz de fato mudar uma nação, que é a pregação do evangelho. E por que isso? O grande problema da igreja envolvida com a política, a meu ver, é achar que porque vamos eleger tal governante, tal governo, isso resolverá os problemas do Brasil. A Bíblia não diz que o meu comportamento mudado, transformado, muda pessoas. A Bíblia não diz que uma vida pautada em valores morais corretos e bíblicos muda a vida das pessoas. A Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o evangelho. É isso aqui que muda, que transforma, que liberta, que restaura, que vivifica, que limpa, que lava. É o evangelho. Nós precisamos entender que a mudança não é da política para a igreja, é da igreja para a política. Ou seja, não é uma política favorável à igreja que melhora a igreja e o Brasil. É uma igreja melhorada, ô glória! É uma igreja melhorada com cristãos verdadeiros comprometidos com a palavra de Deus, que serão melhores agentes políticos, e melhores agentes políticos não se envolvem com ladroagem, com corrupção, com imoralidade. Então estes melhores agentes políticos, eles então vão abençoar o Brasil com seu comportamento político, com a sua vida, com seu cargo político. Eu vou fazer o exercício de novo. Não é a política que melhora a igreja, é a igreja santificada e fundamentada na palavra que melhora o ambiente político. Daniel melhorou a Babilônia, José o Egito. Então, para concluirmos aqui, se você não se inscreveu, inscreva-se no canal e deixe aí a sua opinião. Lembrando que eu estou fundamentando minhas palavras na palavra de Deus. E segue o meu perfil no Instagram também, @DenisPereiraOficial. Então nós vamos entender isso. A igreja formada por cidadãos pode e deve exercer sua cidadania, inclusive no púlpito, inclusive no altar. É onde os crentes estão, irmão. É lá que a gente tem que conversar sobre todos os assuntos. E como eu disse, repito, é uma questão de necessidade, de urgência, de emergência. Mas a igreja não pode se esquecer de sua missão evangelística, porque é o evangelho que tira a corrupção do coração do homem, a dureza, a imoralidade, a pornografia, enfim, é a palavra que tira as obras da carne e faz com que o Espírito Santo assuma o controle, assuma o domínio do ser humano e, portanto, ele é mudado, ele é transformado. Que Deus te abençoe.